Boa noite, gente. Deu uma atrasadinha, tá? Pra fazer essa live hoje, porque, como vocês sabem, roubaram a bicicleta no centro. E o diabo tem pra tirar, Deus tem pra dar em dobro. Então, eu tava conversando com uma pessoa, assim, achei muito estranho. Agora me adicionou no Facebook, me pediu no WhatsApp, eu converso com todo mundo. E a gente tava conversando, então achei muito estranho, mas a gente deixa nas mãos de Deus, porque a gente tem que dar atenção para todo mundo. Eu tô dando atenção, independente se tá no Facebook, Instagram, no YouTube, tá no meu WhatsApp, então eu converso, porque a gente precisa confiar nas pessoas. Então não sei quem que era, tudo bem, Caie. E ela me fez muitas perguntas estranhas e eu fui respondendo, respondi, mas a gente deixa na mão de Deus. E então, levaram a minha bicicleta hoje e assim, eu já estava sentindo que ia acontecer alguma coisa em relação a isso, só que eu pensei que a pessoa ia furar meu pneu e foi que eu percebi, né, algum olhar assim ruim em algumas pessoas. Eu acho que eu conheço a pessoa, mas deixa pra lá. Do mesmo jeito que existem pessoas ruins, existem pessoas boas. Então Deus já levantou duas pessoas que falou: meu, pode vir aqui, se quiser pegar a bicicleta para você trabalhar, eu empresto até quando você precisar. E eu falo, Deus tem agido na minha vida, e você vê a coisa tão assim, tão louca na minha vida que está sendo hoje. Depois que roubaram a bicicleta, tentei ligar para minha esposa, liguei 3 vezes, tocava, não atendia. Ela me contou que ela estava no Facebook e do nada saiu a página, estava tocando louvor e saiu a página, a bateria estava 50, 60%, ela reduziu e ela não conseguia, tudo bem, Rony, ela não conseguia atender a minha ligação. E na mesma hora ela chamou meu filho, falou: Benjamin, vamos sentar, vamos se ajoelhar aqui, que a gente sabe que a nossa oração tem poder, e vamos orar. E eles fizeram isso. Aí eu consegui falar com ela. Então eu falei para ela que a batalha está apenas começando, e para a gente não enfraquecer, para a gente não nos entristecer, porque é uma tristeza você ter o instrumento do seu trabalho levado por uma coisa ruim, né? Assim a gente vai dizer, mas a mão de Deus vai pesar sobre ele e vai ser bem pior do que ele tentou fazer comigo, porque aquilo era meu sustento. Mas Deus já está levantando pessoas para tá me ajudando. E o que eu queria falar hoje o assunto que eu estava em mente, assim, era em relação a filho e pai. E que nem a gente costuma ouvir filho de peixinho, peixinho só que nem sempre é assim, nem sempre dessa forma. Às vezes o pai ensina o filho até uma certa idade, depois ele vira totalmente diferente, se torna ao contrário daquilo que o pai sonhou. Em relação ao meu filho, tá? Em relação ao meu filho, ele se inspira muito em mim. Ele fala as coisas que eu falo. Ele trata a mãe dele do jeito que eu trato ela, que ele vê eu tratando a minha esposa. E graças ao bom Deus, mesmo naquelas dificuldades, graças ao bom Deus que eu nunca levantei a mão. Nunca, a gente briga, mas assim, brigas bestas. E ele nunca teve essa visão de relacionamento ruim, sim, mas ele já viu a coisa ruim assim, acontecendo na minha vida, mas em relação a minha esposa, a mãe dele, não. E eu sempre falo para ele que ele tem um dom, assim, ele tem um dom que Deus deu para ele, quero desenhar, e assim, um dom também nessa área de game, de videogame, de youtuber, porque ele fala bem, ele tem uma bela dicção, tem um vocabulário assim que a gente fica, meu, ele tem 18 anos, ele não tem 9 anos não. E como eu falei, ele se inspira em mim. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer meus vídeos, comecei a colocar no YouTube, comecei a levar a palavra das coisas que estão acontecendo em minha vida em relação a Deus.
ele começou também, e era um sonho dele que tá começando, e que nem eu falei, ele tinha um computador, a gente teve que vender, infelizmente, por alguns motivos financeiros, e para mim foi muito triste, porque era a coisa que ele assim, mais gostava, mas ele entendeu. Ele entendeu, e a gente sempre fala para ele, Deus vai dar um PC gamer melhor, porque não era um computador tão bom assim para jogos, mas ele gostava e era a coisa a coisa que ele sabe fazer. E ele tá nessa vibe agora de postar, de colocar joguinho. Ele tem muita vergonha ainda, mas ele só, eu acho que ele grava a tela e coloca lá. Hoje eu acho que, se eu não me engano, ele começou ontem. Já tem não sei quantos inscritos, já tem não sei quantas visualizações, ele já passou as minhas. Eu fico brincando com ele, meu, não pode, eu comecei, eu que tenho que ter mais do que você. Mas eu falei pra ele que ele é o meu orgulho, que ele precisa confiar nele, que ele vai chegar longe, que ele tem um brilho especial. Vou contar uma história entre parênteses, assim, que a gente foi ver um youtuber lá no shopping, São José dos Pinhais, e a gente chegou às 10 horas, a gente saiu de lá às 6 horas da tarde. Então 10 horas da manhã, saímos às 6 horas da tarde e o cara não apareceu. Esse cara não apareceu e ele deu satisfação do que tinha acontecido. A gente ficou mega com raiva, porque a gente batalhou muito, então a gente não tinha dinheiro para ir, a gente fez planos, então a gente se apertou, a gente foi. E a gente voltou para casa, ele ia voltar no outro domingo. No outro domingo a gente estava lá de novo, enfrentando a fila, e ele viu ele. Ele foi pedir 2 autógrafos, então a gente ficou combinando, pede para ele assinar aqui no pôster dele, e no livro, a gente tinha comprado um livro para ele, e no livro, aí quando chegou lá, o, esse amigo, esse cara que, meu, eu vejo o brilho nesse cara, assim, eu tenho um tato de pessoas boas, eu vejo um brilho bom nesse cara, só que a gente sabe que homem erra. E ele virou pro meu filho e falou assim, eu só posso dar um autógrafo. Meu, as crianças colocam ele lá. E ele falar, recusar dar um autógrafo, quer pegar a caneta e fazer um rabisco, assim, foi decepcionante. Eu gravei o cara falando isso, eu mandei um e-mail para ele, e eu mandei, ele não respondeu, mas eu vejo bondade nele. Porque era o mínimo que ele poderia fazer, porque ele não foi no dia que tinha marcado, independente dos problemas pessoais que ele teve. O mínimo que ele devia fazer era dar um presente para cada criança que estava lá naquele dia, e foi no outro dia ver ele, porque a gente conheceu uma menininha que tinha aquela doença de... Esqueci, qual que é o nome, Angela? Ansiedade, crise de ansiedade. Meu, imagina uma criança esperar um ídolo dela, um cara que ele acha master, desculpa, ele não aparecer. E eu já fiquei ansioso, eu fiquei ansioso, meu filho ficou ansioso para ver ele. Imagina aquela criança. O mínimo era ele levar um presente, um livro, alguma coisa para todas as crianças, porque o cara é rico. E quem faz aquela riqueza dele são as crianças. E ele negar aquilo lá foi terrível. E eu falei hoje pro meu filho, você vai ser melhor do que ele, porque você vai lembrar do que ele fez. E seja melhor do que ele. Se a criança for lá pedir autógrafo, meu, rabisque a cara da criança. Porque você vai fazer a felicidade de uma pessoa, porque você vai ser espelho, como eu estou sendo o espelho para ele. Então, voltando à relação do pai e filho, tá? Em relação do pai e filho, às vezes o pai quer que o filho seja aquilo que ele quer. Então, pais, isso é um grande erro, um grande erro. Você tem que sonhar o sonho dos seus filhos, não que o seu filho sonhe os seus sonhos, tá? Porque tem que ser assim, tem que ser assim. E é decepcionante ver um pai ou uma mãe querer colocar o filho num cabresto assim e fazer aquilo que ele deseja para o seu próprio prazer, assim, você vai ser isso, pronto e acabou.
porque você vai mata uma criança, mata um adolescente, mata um jovem. E eu tenho experiências no meu viver, eu já vi coisas desse jeito, por isso que eu tô falando, a gente é pai e mãe, você que é pai e mãe aí que tá me assistindo, a gente tem que sonhar os sonhos dos nossos filhos, eu tô falando por experiência própria, eu sonho, eu tenho dado o melhor pro meu filho, ele sabe disso. Quando a gente passou por essas dificuldades, ele tinha muito brinquedo, assim, não era pouco brinquedo, era muito. E a gente teve que se desfazer de alguns que ele gostava. E eu falei, meu, você sabe que você vai ter muito mais do que isso. E ele sabe, ele entende, ele tinha de 7, foi esses 3 últimos anos que eu passei por isso. Então 7, 8, 9, então esses 3 últimos anos ele entendeu. E ele sabe que quando eu saio para trabalhar eu tenho um dinheiro, mas eu trago sempre um presente para ele. E a gente faz o possível para fazer os gostos dele. Às vezes ele fala assim, pai, eu quero comer peru. Eu falo, não, peru é no Natal. As outras coisas você pode pedir. Brincando assim, mas ele fala, pai, eu quero comer lasanha. A gente vai, eu compro lasanha. Pai, eu quero comer isso, eu vou, compro, eu me esforço, eu tento fazer o máximo, porque do mesmo jeito que eu não tive assim uma relação ou tive esse parentesco de pai e mãe, eu tento dar o melhor para o meu filho. Então você que tem, você teve e você tem um filho, tente dar o seu melhor para ele, o seu melhor. E porque hoje a humanidade está ficando assim, tá ficando crítica, tá ficando nojenta, tá ficando. A gente tá eu não tô criando, porque eu sei a criação que eu dou pro meu filho, mas as pessoas estão criando os filhos fracos, mimados, fracos pra fé, fracos pra vida, e lá na frente eles vão sofrer. Você pode ter certeza, eles vão sofrer muito. Então a gente tem que ter uma criação, a gente tem que dar uma educação, uma criação, não deixar que a escola eduque seu filho, não deixar que as pessoas de fora eduquem seu filho, você tem que educar. E em relação à igreja, assim, eu sou contra obrigar o filho a ir na igreja. Não, você tá morando aqui debaixo do meu teto, você vai. Eu sou contra isso, assim. Desculpa se você pensa ao contrário, mas eu sou contra, porque a pessoa, criança, assim, criança tem desejo, assim, tem e necessidade. Eu sou da seguinte opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Tá debaixo do meu teto? Beleza. Domingo é dia do Senhor? Ou sábado, ou na segunda, não sei que dia você faz que é o dia do Senhor. Na verdade tem que ser todos os dias, mas na igreja, lá na igreja. Não quer ir? Tudo bem. Só que você vai ficar em casa, fica lá, sem celular, sem nada. Você vai ficar em casa, se quiser perambular a casa toda, você vai ficar lá. Pode ficar lá. E pode ter certeza, assim, eu tenho plena convicção que se você voltar feliz, você for para as festas lá da igreja, não sei, qualquer festa, você vai voltar feliz e a criança vai ver que você sai da sua casa e volta mais feliz, mais radiante. Ele vai ter a curiosidade de saber, meu, o que acontece naquela casinha lá que eles vão, que meu pai, minha mãe, meus irmãos voltam radiantes, cantando louvores. Então você tem que fazer essa semente brotar no coração da criança, do adolescente, sei lá, ou do jovem. E tem que fazer isso. Eu acho que eu sou contra. Eu já fui muito obrigado a ir à igreja e porque eu morava debaixo do teto da pessoa e quando a gente tá de mãos atadas, você tem que fazer. Então a gente não pode fazer nada. Então é uma dica pessoal do Anderson José do Nascimento do Niani. Estou dando para você, faça isso, tente fazer isso, tente não obrigar e sim plantar uma semente dentro do coração. Não sei de quem está na sua casa aí, se é uma criancinha de criancinha, você não vai deixar também em casa, né, gente? De 6, 7, 8, 10 anos deixar em casa, porque a gente tem que prevenir os riscos, né? Então, um adolescente, um jovem, não obrigue, não obrigue, não obrigue, não proíba as coisas, converse com seus filhos sobre todos os assuntos que você
você passou, você já foi uma criança, então a gente sabe que a gente aprontava, a gente fazia coisa, a gente tinha curiosidade, a gente queria ser o Superman. Então a gente nossos filhos têm a mesma curiosidade, têm os mesmos pensamentos, alguns até piores, e a gente tem que se colocar no lugar deles. Então, o que você não que gostava que acontecia quando você era criança, não faça seu filho passar pelas mesmas coisas, tá? Que nem eu falei, desperte a curiosidade dela querer ir para a igreja, desperte. Quando eu estava lá pro mundo, eu sempre falei para eles irem para a igreja, mesmo não estando, eu falava, brigava com ela, vai para a igreja, você tem que procurar a igreja, porque ela falou, você não vai? Eu falei, meu, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que estou passando, você tem que só me dar um tempo. E esse tempo foi prolongando e até chegar ao meu ápice assim de consciência de que eu tinha que tomar decisão naquela hora, naquele exato momento que o pastor falou para mim, porque, que nem eu falei, a morte estava do meu lado, dos dois lados, atrás, na frente. Ela queria só uma rejeição novamente para tá fazendo tal coisa. E então é isso. O que eu queria falar hoje era sobre isso. Eu ia me preparar muito mais, tá, para estar falando, mas que nem aconteceu essas coisas e não me abalaram. Me deixou um pouco triste, sim, deixou porque eu lutei para conseguir aquela bicicleta, mesmo que era uma bicicleta velhinha, eu comprei ela semi-nova e a pessoa me deu um desconto assim terrível, terrível não, assim absurdo, que eu não esperava que ela fizesse isso. E fazia uns 3, 4 meses depois que eu vendi a moto, eu comprei ela. Então eu sei quanto eu batalhei para eu tinha acabado de arrumar ela, domingo, se não me engano, retrasado, tinha quebrado uma peça, eu troquei, mas o diabo tem para tirar e Deus tem para dar em dobro, e eu sei que ele vai dar. Ele já levantou pessoas para estar me emprestando uma bicicleta, porque eu preciso trabalhar e eu não posso ficar. Hoje eu fiz R$ 30 assim. Vou falar porque minha esposa não gosta que eu fique falando valores, mas eu fiz R$ 30 no momento que eu saí de casa e fui trabalhar, e eu falei para ela, meu, hoje eu ia fazer assim muito dinheiro, porque eu tinha plano de comprar o presente do meu filho, que ele vai fazer aniversário agora domingo, e a gente tinha umas coisas para fazer também em relação ao meu uniforme, e eu falei assim para ela, Ângela, você sabe o que aconteceu? Bom, se você parar para pensar e alinhar essa trajetória aqui desses acontecimentos hoje, foi a seguinte: hoje de manhã eu falei o quê? Eu publiquei que as pessoas de Deus tinham que estar me ajudando, o meu exército teria que estar me ajudando, eu teria condições de comprar um meu uniforme, teria sim, só que eu senti que Deus me falou que não era para me comprar do meu dinheiro, do meu suor, era para que algum irmão ou irmã, sei lá, dos Estados Unidos, de São Paulo, de Santo André, Mogi, Poá, Vila Varela, um dos irmãos ou vários irmãos vão te ajudar a te fortalecer com essa armadura, porque eu falei, esse uniforme vai ser minha armadura e vai ser o símbolo de que eu sou de Deus, que minha família é de Deus, porque eu vou correr com ela, não sei se eu vou ser chamado para fazer palestra, eu não me sinto ainda preparado para isso, eu ainda estou trabalhando com isso para falar sobre a minha vida, então eu estou tentando melhorar cada dia mais isso. E eu falei que seria meu uniforme para minha vida toda. Então eu queria que o povo de Deus, os irmãos que me assistem, colaborassem com isso. E eu tinha falado isso de manhã. Eu falei que era o uniforme. E eu falei que um irmão me ajudou financeiramente esses dias no valor de R$ 60. Ele me ajudou. Ele falou assim, Anderson, eu senti que Deus falou para me fazer um depósito para você. Ele não falou assim, específico para camiseta, mas ele falou assim, ó, Deus me tocou,
eu nem me perguntei para que era. Eu fui e fiz. E assim, é tão louco que eu acho que foi no outro dia acabou meu gás. Assim, acabou meu gás e eu eu não tenho R$ 1, assim. Eu trabalho, o que eu trabalho é o dinheiro que eu tenho. E acabou meu gás. E, como eu falei, tenho que ser transparente tudo. Então, se a pessoa me dá o dinheiro para comprar uma camiseta e eu gastar em outra coisa, eu tenho que dar satisfação para ela. Eu falei, meu, ó, você me emprestou esse dinheiro, acabou meu gás. Lembra que você falou que sentiu que Deus tocou no seu coração para tá depositando esse valor? Então, foi para isso que Deus te tocou, porque acabou o meu gás e eu só vou ter que inteirar algum dinheiro para comprar, porque eu não tenho condições de estar comprando agora, eu tenho que sair para trabalhar. E a coisa é tão mais louca ainda que eu fui trabalhar para inteirar, né? O gás aqui é R$ 90, R$ 100. E fui trabalhar tranquilo. Então fui lá, trabalhei e eu falei para minha esposa, ó, liga lá no gás e pergunte quanto que tá, até que horas vai ficar aberto. E ela foi e ligou. E assim, teve um lugar que a gente morou durante 4 anos que a gente era cliente, comprava água, gás, água. E toda semana praticamente a gente comprava água e gás em 3 meses. E quando eu passei por uma necessidade, eu não tinha condições de estar comprando gás, eu pedi, ó, não posso pagar amanhã eu te pago, você pode entregar. E ele falou, não, não tem como. E beleza, eu consegui o gás e o dinheiro, eu comprei o gás no outro dia. A gente se virou como tinha que se virar e assim foi. E voltando a essa semana, ela ligou e ela falou assim, depois que ela ligou, ela me mandou mensagem, você não vai acreditar. O cara falou assim, não precisa pagar hoje, pode pagar amanhã, sexta, sábado, eu vou levar o gás para você. Então, meu, assim, não tenho o que falar, não tenho o que falar. Deus está agindo do mesmo jeito que aquele cara está agindo contra. Deus está nos abençoando muito. Então a gente ficou assim, meu, agradecer, que nem eu tô falando sempre, agradecer, nunca mais pedir e sempre agradecer, porque a gente vê que Deus está aqui e que o outro está querendo entrar aqui, ele já entrou aqui, só que ele está vendo que ele não tem chance de permanecer aqui, que Deus tem nos fortalecido, como que eu posso falar, nos blindado de tudo quanto é jeito, e ele tá tentando, e ele não vai conseguir, como ele não conseguiu hoje. E eu falei para minha esposa, não enfraqueça, continue, ore, porque a sua oração tem poder, a sua e do meu filho tem poder, e ele tá vendo que ele tá cada vez mais sendo afastado dessa casa. E foi isso. Então, coisas loucas estão acontecendo na minha vida. Que nem esse cara acabou de me ligar, não, me mandou uma mensagem, não porque eu quero falar com o seu pastor, porque eu quero o seu WhatsApp, me manda o WhatsApp dele. Se você estiver assistindo essa live, se identifique. Fale realmente quem você é, o que você quer em relação à minha vida. Se você tiver alguma dúvida, tamo junto, né? Se você tiver alguma dúvida se você deve me ajudar ou não, se você, porque as perguntas que você fez foram coisas assim que a gente é lúdica, assim, chega a ser lúdica. Quando você tem filho, você tem quer morar em outro país, me dá o telefone do seu pastor, quem é o seu pastor, me dá o endereço, converse, vai lá conversar com o seu pastor, consigo. Então é uma coisa assim que eu achei muito estranha, muito estranha. E se você for alguém queira me ajudar realmente, ajude. Não sei de que jeito você quer me ajudar, se você tiver com alguma dúvida em relação, porque o meu Facebook, você vê toda a minha vida, então as perguntas que você me fez hoje não tem cabimento, porque se você olhar meu Facebook, meu Instagram, meu YouTube, tá um livro aberto e você não precisava ter feito algumas perguntas que você fez. Então, não sei se é de maldade, não sei se porque tá tendo muito tráfico aí de pessoas, não sei se você é um desses. Ele se identificou como um reverendo, um pastor que conhecia um outro pastor, e
eu não sabia que naquele país tinha uma pessoa que era filho desse pastor. Então é uma coisa assim, viajante, que eu fiquei até, falei, meu, vou conversar normal, não tenho que esconder, porque eu falei, minha vida hoje é um livro aberto, que nem eu falei pra Ângela, eu vou postar coisas boas e vou postar coisas ruins. Então, a partir do momento que aconteceu aquilo com a minha bicicleta, eu peguei, postei e pronto. Porque é isso, eu tenho que falar coisas boas e coisas ruins, independente. Só que eu tenho que mostrar que a minha fé está inabalada, inabalável, e não vai enfraquecer por causa disso. Voltando, vou abrir um parênteses aqui. É, Teve uma pessoa que eu ia ajudar essa semana com uma cesta básica. Eu chamei ele para vir na igreja aqui, era para ter vindo hoje, só que ele pensou que já estava tudo marcado. Eu fiquei esperando ele mandar uma resposta se ia vir mesmo ou não, e acabou a gente desencontrando. E e essa pessoa eu não conheço assim muito intimamente, não conheço praticamente nada. Se eu tive 1 hora de conversa com ele foi muito, mas eu senti a necessidade de ajudar, porque assim eu já falei para vocês, quando eu olho no olho de uma pessoa eu vejo a bondade, eu vejo o espírito, se a pessoa é ruim ou não. E eu senti assim uma coisa tão brilhante nele que eu me senti em obrigação de estar ajudando. E e ele foi uma pessoa que me mandou um WhatsApp: Anderson, tem a bicicleta da minha esposa aqui, ela usa de vez em quando, mas se você quiser usar uns 2, 3 dias aí para se fortalecer, para conseguir esse dinheiro, para você comprar uma outra bicicleta, você pode vir. E meu, que nem eu falo, uma mão lava a outra. Uma vez você é bilionário, uma vez você é pobre. A gente não pode cuspir pra cima e a gente tem que saber que vai cair em algum lugar e vai voltar para você. Então eu fiz a bondade para ele, não cheguei a fazer a bondade porque teve esse impasse, mas eu já falei para ele que se ele tiver precisando, realmente eu vou correr atrás de outra igreja para conseguir a cesta para ele, e eu vou fazer de coração. E se eu tiver que tirar da minha mesa, eu vou tirar e vou dar para ele. Mas ele falou que não, por enquanto ele conseguiu se arranjar essa semana, graças ao bom Deus. E a minha vida está sendo isso, eu estou tentando ajudar as pessoas, e eu sei que eu não sou superior a ninguém, eu não sou nada, eu sou somente um instrumento de Deus. Então, do mesmo jeito que eu ia ajudar, hoje eu estou precisando da ajuda dele. Então Deus está me mostrando assim, meu, você está no caminho certo, você está plantando as sementinhas, você está colhendo essas sementinhas, que nem hoje de manhã aconteceu aquele do cara falar comigo, falar aquelas coisas, e o coisa ruim tá tentando me provocar, mas eu não tô saindo da minha alma, do meu espírito de bondade, assim, sabe? E é difícil ficar assim, porque é uma pressão que a gente tem. Eu não tô assim, pressão, eu fico assim com minha esposa, com meu filho, a pressão que eles vão ter que passar, porque eu já tô bem blindado, bem blindado. E aí meu amigo falou: meu, você tá convicto de tudo? Eu só tenho assim pela minha família que me acompanha, que eles vão ser atacados de todas as formas. Então eu tento dar essa paz para ele, conversar com eles. A minha esposa, ela tá me ajudando, ela sabe que quando eu coloco a mão e ela coloca a mão junto, as coisas andam. Então eu já falei para ela: você vai escolher músicas, você vai escolher o tema que eu vou falar, você vai mexer nas minhas redes sociais, porque ela foi o pilar de tudo, que nem eu falei hoje de manhã. Ela é o pilar da minha vida, ela é o pilar da minha família, e ela que sustentou quando eu tava, o meu pilar tinha quebrado, destroçado lá no chão. Ela foi lá, pegou cada caquinho, foi colocando cimento do amor dela, do carinho, da fé que ela tinha, da esperança e do acreditar dela. Beleza, Luiz? E ela foi reconstruindo esse pilar que era eu, e esse Anderson que ela tinha conhecido, que ela tinha se apaixonado. E ela
construiu novamente esse pilar e com a ajuda de Deus ela não ficou mais aqueles caquinhos. Quando eu aceitei a Jesus, foi como se ele tivesse um novo pilar sem caquinho nenhum. Então foi a união, foi uma união, uma junção de Deus ter usado ela ter colocado, remendado com as mãos, porque ela teve um sofrimento terrível, assim, em relação às coisas que eu passei, entendeu? E voltando ao filho, gente, mais uma vez vou falar, sonhe com seus filhos, sonhe os sonhos dele, não impõe as coisas para ele. A gente tem que colocar regras assim em nossas casas, tem que colocar algumas regras para eles não se acharem o bambambam, bam, bam, tá, dos filhos, porque a gente já passou por ser filho de alguém pequenininho, de querer as coisas, de querer experimentar as coisas, de sair de balada, não tem problema nenhum, só que o problema é você não conversar com seu filho, você não se abrir para o seu filho, porque às vezes o filho vai procurar opinião, vai procurar questionamento, alguma dúvida que ele tem em outras pessoas, e não queira isso, porque a gente nunca sabe de quem ele vai querer essas respostas. Então queira que ele queira você na vida dele, queira que que você seja a inspiração dele, que você seja o herói dele. Você tem que ser o herói do seu filho e não deixe outra pessoa na escola ou na igreja ser o herói dele. Eu tô tentando ser o melhor herói, o Super Saiyajin Goku que ele gosta, o Naruto que eu gosto, comecei a gostar por causa dele. E a gente senta, a gente assiste esses desenhos, a gente começa a jogar Brawl Stars, eu paro um tempo do meu dia, eu sento com ele, eu fico jogando com ele, e ele assim larga tudo que ele estiver fazendo para ter esse momento comigo. Então é uma coisa assim que eu amo fazer com ele, jogar e jogar, sair. Às vezes eu vou lá na padaria e falo, Benjamin, vamos. Ele larga tudo, às vezes ele não larga, mas porque ele tá num momento ali específico do jogo, e ele pera. Eu falo, fala que você tá fazendo, pelo menos. Mas ele larga tudo, ele vai andar comigo, ele faz as coisas, ele gosta de caminhar comigo. E a gente tem que exercer isso com nossos filhos. E somente isso, tá, gente? Então eu queria ter planejado mais o assunto, ter estudado mais, eu ia pegar a Bíblia, ia pegar algumas passagens, mas a coisa foi tão louca que eu falei pro pessoal, foi lá no shopping estação, cidade, e não tinha nada a ver com shopping cidade. Aí pro outro eu falei shopping estação, e não tinha nada a ver no shopping estação, a bicicleta foi roubada no shopping Curitiba. Aí o cara falou, meu, você falou que pro outro que era, pra mim você falou isso. Eu falei, meu, minha cabeça tá tão louca, tão assim, em rotação a mil, que eu tenho que parar, pensar um pouquinho e refletir, porque foi assim, imagine você tá num jogo, seu time perde de 10-0, é uma coisa que você não esperava. Não esperava hoje, porque eu já esperei semana passada e não aconteceu, mas hoje eu tava tranquilo, assim, não esperava nada. E quando eu olhei para um lado, não vi a bicicleta, eu falei, nossa, será que eu deixei no outro lugar? Fui lá, não, eu falei, não, deixa quieto, vai, vamos embora, vamos para casa, porque levaram mesmo. Mas é isso, muito obrigado por vocês terem esse tempinho aí comigo, conversarem comigo. Tem bastante gente, a Caia, Rony, a Rayane, o Vitor, o Luiz, muito obrigado. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto, pode mandar lá para mim no meu WhatsApp ou aqui no Messenger, algum lugar que eu vou estar me preparando e vou estar, que nem eu falei, dando dicas, falando alguma coisa que isso sirva para a vida de vocês, em algum estágio dela, ou que vai servir agora, que você está errando em casa, ou está errando no seu âmbito de trabalho, ou no seu no familiar, na escola, na faculdade, seja lá o que for. Eu espero que só quero levar a palavra, falar da minha vida,
o que aconteceu, que nem eu falei, eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo, sem citar nomes e deixe, eu quero falar e deixe que eu deixo que Deus coloque as palavras na minha boca. E é isso, tá? Muito obrigado para vocês. Orem por mim, e porque eu falei para Angela que apenas está começando, a batalha apenas está começando. Eu quis vestir a armadura, eu vou vestir essa armadura, eu estou convicto que eu vou conseguir colocar toda essa armadura em prática e só Deus sabe qual vai ser o futuro, meu futuro, só Ele sabe qual vai ser o futuro, se vai ser pastor, se vai ser só pregador, se vai ser youtuber, se vai ser, ou possa ser que eu não seja nada disso, acabe com isso, mas que eu faça outras coisas diferente disso, mas que leve a palavra dele para as pessoas, porque esse é o propósito que a gente conversou, eu e meu pai, que o nosso Deus foi essa conversa que a gente teve, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite para vocês. Amanhã eu vou estar treinando, vou treinar e lá eu vou pensar em alguma coisa para estar falando para vocês. Muito obrigado, tchau, tchau. Deus abençoe vocês e suas famílias.